Berserk sempre apresentou personagens muito bem desenvolvidos e estabelecidos na história ao longo de todos esses anos, sendo que a grande maioria desses personagens tem como padrão possuir uma backstory extremamente triste e depressiva. Triste ao ponto de que o imposto de renda não significa nada para essas pessoas. CLT? Lenda urbana. Obviamente essas narrativas criadas para os personagens servem para adicionar camadas e construir uma personalidade para cada um deles. Óbvio que não necessariamente o personagem precisa ter uma história triste para ser o sinônimo de um bom personagem. Isso é o que muitos sommeliers de mangá seinen acreditam. Se o personagem sofreu, automaticamente ele é um ótimo personagem. Na concepção dos caras é quanto mais fudido melhor. A questão é que mangás de demografia seinen utilizam essa forma de criar o personagem para poder causar impacto no leitor de alguma forma e fazer com que aquele personagem seja interessante o suficiente para que você queira acompanhar a sua jornada. Até porque a gente tá falando ainda de ficção, então um personagem não pode simplesmente viver uma vida como a minha e a sua aí que tá me assistindo. Você precisa vibrar com a aparição dele, ele precisa ser tudo o que você queria ser. Esse arquétipo que a demografia utiliza é devido ao seu público-alvo ser homens de meia idade que preferem ler um vagabond e refletir sobre a vida ao invés de ler um jornal. Ou quem sabe até ver um Kaguya-sama, que também é um seinen. Fica aí o choque de realidade pra você, leitor cult, que achava que seinen era só mangá pique Berserk ou Vinland Saga. Então, resumidamente, seinen é uma demografia onde suas histórias tendem a possuir personagens mais adultos e humanos, e consequentemente mais sérios. E depois de dar toda essa introdução apresentando a estrutura da demografia, eu finalmente vou ao que interessa nesse vídeo e por que você clicou nele, que é o porquê eu acho que o Puck é o melhor personagem de Berserk. E eu digo isso sem meme, sem peso nenhum nas minhas costas. Como todos sabem, Berserk é uma Dark Fantasy e um seinen, que, como eu havia falado, possui personagens com histórias difíceis de tragar para um ser humano que não tá habituado a esse mundo. O Puck é um personagem que vai totalmente contra essa maré, já que ele é o famoso alívio cômico. Personagens de alívio cômico, eles estão presentes em qualquer obra audiovisual. Para poder explicar basicamente o que é um alívio cômico, é enquanto o Guts ele tá sendo estompado para algum apóstolo, o Puck tá lá fazendo piada com uma situação séria. E normalmente esses personagens eles são criados só para que a história tenha um teor de comédia aqui e ali. Então algumas vezes esses personagens não se tornam tão importantes assim pro desenrolar da narrativa ao ponto de ser considerado um personagem bem escrito. Já que na visão de algumas pessoas eles não possuem camadas ou densidade o suficiente para isso. Mas mais uma vez o Puck ele não se aplica a essa suposição, porque ele não precisa ter uma história triste como a do Guts para poder funcionar. Se ele possuísse uma backstory traumatizante, ele seria como qualquer outro personagem da obra. Então isso tiraria a individualidade que ele tem. O fato dele ser um personagem todo alegre, que faz piada com tudo em um mundo como o de Berserk torna ele diferente, mas ele só funciona tão bem assim porque o Puck tem uma coisa chamada de timing da piada. E pra você, meu amigo, que não sabe o que é timing, é basicamente você acertar o tempo de fazer uma piada. Basicamente você saber o momento certo de ser engraçado. Então na arte do humor, se você tem timing, a piada não precisa nem ser boa que as pessoas vão rir do que você disse. Se o seu personagem é um alívio cômico que não tem timing, ele não é um personagem engraçado. E muitas das vezes ele chega até a se tornar inconveniente em algumas cenas. Mas é claro que comédia é algo individual. Então você pode muito bem falar que você não acha o Puck um personagem engraçado e que na verdade ele nem serve para poder fazer esse trabalho. Primeiramente que você tá completamente errado e segundo que você tá convidado a se retirar do meu vídeo agora. Apesar de você achar que ele pode não ser engraçado, uma grande massa de pessoas acha que funciona. Então para elas e para mim, aquele tipo de piada é engraçado. É igual você vir dizer aqui que o Whindersson Nunes não é um cara engraçado. Para você ele pode não ser, mas tem gente que racha de rir com os vídeos e stand-up do cara, tá ligado? Então vai muito da opinião de cada um. O que funciona para você pode não funcionar pra mim e vice-versa. Mas não é só de palhaçadas que se vive o palhaço. O Puck é extremamente importante pro andamento de Berserk também, principalmente quando falamos sobre a relação dele com o Guts, que é uma relação de amizade que tem muita química e funciona muito bem. É muito natural os diálogos que eles têm um com o outro. É divertido ver esse contraste que existe entre eles dois. O Guts sendo aquele personagem inicialmente mais perturbado da cabeça, que só queria saber de matar apóstolos, e o Puck sendo um personagem mais alto astral, que pensa nas pessoas e no próprio bem-estar do Guts. A evolução do personagem do Guts teve início por conta da insistência do Puck em se aproximar dele, desde o arco do Espadachim Negro, onde eles se encontram pela primeira vez porque o Guts salva o Puck de uns ladrões que estavam ali usando o Puck de brinquedo praticamente em um bar, e a partir daí o Puck fica com um sentimento de que ele deve algo ao Guts por ele ter salvo a vida dele, e começa a seguir ele para tentar pagar essa dívida de alguma forma. O Puck sempre curava o Guts depois das lutas com os apóstolos. O Guts sempre ficava muito ferido ao ponto de praticamente morrer realmente, mas ele sempre estava lá para poder
oferecer ajuda ao Guts, mesmo o Guts insistindo que não precisava de ajuda nenhuma. Então o Puck foi responsável por salvar o Guts diversas vezes na história, meu amigo. Sem ele, o Guts nem sobreviveria contra a Rossini, ou na luta contra o Conde também, e quando o Guts foi aprisionado pela tropa da Farnese, foi ele quem salvou o Guts também e curou ele lá na cela onde ele estava. O Puck foi o maior responsável por transformar o Guts em uma pessoa melhor e mais solícita à aproximação. Ele conseguiu fazer com que o Guts afrouxasse esse mecanismo de defesa que ele tinha em sua mente por conta dos diversos traumas que foram causados em seu passado. Ele conseguiu tornar a trajetória do Guts algo mais descontraído e palpável, de certa forma, em certos momentos. Mas o detalhe mais importante para mim é que a Casca atualmente só recobrou a consciência porque o Puck levou eles até a Ilha dos Elfos. Então dá para perceber o quão importante ele é para a história só de analisar essa sequência de acontecimentos. Porque o Puck, ele funciona tanto pelo carisma que ele tem, como eu havia falado antes, quanto como um personagem importante e um complemento para o personagem do próprio Guts. Ele foi responsável por apresentar o novo grande objetivo da narrativa atual e o novo objetivo do próprio Guts também, né? Que agora vagava por aí só matando apóstolos até chegar ao Grift, que praticamente era algo utópico na cabeça dele, já que ele não conseguia encontrar com nenhum membro da mão de Deus, quem dirá o Grift. Mas apesar dessa grande amizade deles, já tem um tempo que mudou um pouco essa relação entre o Guts com o Puck, porque agora o Puck ele não anda mais tanto assim colado com o Guts. Agora ele é bem mais presente nas cenas junto com o Isidro, que é outro alívio cômico da história que também funciona muito bem. E juntar os dois eu achei uma ótima ideia. São dois personagens alto astral e que combinam bastante também, tem muita química, assim como o Guts e o próprio Puck, então funcionou muito bem. Pra mim, é fato que o Puck é um dos melhores personagens de Berserk, se não for o melhor, por conta desses vários aspectos que tornam ele relevante pra história. Isso até pra muitas pessoas que leem Berserk pela primeira vez. Elas gostam do Puck porque ele é um personagem mais carismático e racional que o próprio Guts, principalmente por conta do primeiro arco, porque o Guts nesse arco ele era bem mais Zed mesmo do que ele é atualmente. Mas nós leitores não sabíamos o que o Guts tinha passado pra poder ter virado o que ele virou atualmente. Esse passado traumático que ele tinha e fazia com que ele tratasse o Puck e outras pessoas ruim dessa forma. Mas não tem como. Com esse vídeo, e se você for reler Berserk mais uma vez, você tem que aceitar que o Puck ele é melhor que o Guts e não adianta chorar. Brincadeiras à parte, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Recentemente o canal ele vem passando por uma baixa de visualização e tal. Eu não sei se o YouTube tá enviando todos os vídeos pro pessoal da maneira correta e tal, ou alguma outra coisa, mas realmente, recentemente teve uma baixa bastante aí nas visualizações, like, tudo. Mas pra me ajudar com isso, eu peço que vocês aí deixem um like, se inscreve também, porque já vai estar ajudando bastante. Mas enfim, no geral é isso. Muito obrigado por terem chegado até aqui, valeu e falou!